O objetivo desse vídeo é falarmos como a gente insere questões que estão contidas no banco de questões dentro de um questionário já configurado. No vídeo anterior, a gente viu como eu configuro um questionário e ele está aqui, eu entro nele e ele está sem questões dentro. Por isso vai aparecer esse botão de editar questionário, bastaria clicar nele. Se eu porventura já inseri questões e eu estou querendo fazer alguma mudança, basta eu rolar a tela e no box administração eu também vou ter o editar questionário que vai para o mesmo local. Perceba que aqui ele permite que eu escolha se eu vou querer misturar as questões. É algo interessante para dar mais um nível de dificuldade para cópias entre os estudantes. E aí eu tenho três opções, sendo que a primeira seria o adicionar uma nova questão que eu iria criar agora para esse questionário. Mas eu não recomendo essa porque o mais correto eu já tenho inserido as questões e elas estão dentro de categorias no banco de questão. Então eu posso ir lá e buscar uma questão específica. Se porventura na minha prova eu quero que todos os alunos façam a mesma questão. Então eu vou, acho uma categoria, por exemplo, essa categoria aqui que tem 9 questões dentro, vão aparecer e eu gostaria de buscar duas delas. Eu vejo qual que é a questão, sinalizo aqui e depois mando adicionar. Então, apesar de misturar as questões, a ordem não será a mesma, todos que forem fazer essa prova irão fazer essas mesmas duas questões. Mas o mais recomendável é que você pudesse ter um banco de questão mais robusto e poderia pedir questões aleatórias. Para isso, basta escolher a categoria, por exemplo, essa categoria que tem 35 questões, e eu vou buscar dela e peço para que o computador busque 3 questões aqui aleatórias. E depois eu rolo a tela e peço para adicionar. Então perceba que até o momento a minha prova tem 5 questões, sendo 2 fixas e sendo 3 aleatórias. Se eu quisesse mais questões aleatórias de outra categoria, era só adicionar novamente, mudaria aqui a categoria, por exemplo, essa categoria de cá, e eu escolheria, por exemplo, eu quero buscar agora dessa categoria outras 3 questões e vou pedir para adicionar. Veja que eu poderia até voltar e fazer alguma mudança. Não quero 3, quero 2. Então eu volto aqui e eu quero uma questão. Então ele vai buscar aleatório desse banco de questões. Agora é importante a gente verificar qual vai ser o valor total desta avaliação. Veja que quando foi construído eu falei que não precisava preocupar com o valor de cada questão. Ele vai ser resolvido agora. Todas estão valendo 1 ponto, que é o padrão, e eu vou ter que agora verificar qual que é o total da minha prova. Vai ser 6 pontos? Não. Se eu quiser que seja outro valor, por exemplo, cada uma vai valer 5 pontos. Então eu vou trocar aqui, cada questão coloco o valor. Não precisa ser todas com o mesmo valor, você escolhe, sem problema. Veja, está valendo 30 pontos. Só que a nota máxima está em 10, então eu vou ter que trocar e igualar esse valor e coloco aqui em gravar. Então minha prova agora está valendo 30 pontos. E basta agora, se eu quiser visualizar, eu rolo mais a tela, lá no box administração eu tenho visualização prévia. Eu peço para iniciar uma tentativa, para ver como os alunos iriam ver, e eu tenho aqui as questões que foram sorteadas, as 2 fixas e as questões que foram sorteadas. Se eu fosse acessar novamente, as 2 questões fixas elas permanecem, mas como eu pedi para misturar em ordem diferente, e outras questões que são aleatórias iriam aparecer. Tudo bem, esse é um processo que a gente precisa fazer para configurar o questionário. Tá certo? Até uma outra oportunidade.